Excelentíssimo Sr. Almirante Francisco Vidal de Abreu, Presidente da Academia de Marinha, excelentíssimos senhores membros do Conselho Académico, restantes mais académicos, membros da Academia de Marinha, minhas senhoras e meus senhores, caros colegas, permitam-me uma referência especial à senhora professora Raquel Soeiro de Brito, que tive o prazer de reencontrar aqui, que foi e é uma professora muito marcante na minha escola, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, não exatamente no departamento onde eu trabalho, mas no departamento de Geografia. Uma palavra também de agradecimento para o convite que me foi feito para proferir a primeira intervenção na Academia de Marinha, que faço com um enorme gosto e com uma não menor honra. O tema que irei tratar diz respeito aos primórdios da expansão marítima portuguesa e irei centrar-me em alguns aspectos relativos ao século XIV, digamos um dos séculos finais da Idade Média. Pode parecer haver algum contrassenso nesta referência inicial, temática, porque normalmente, e em termos genéricos, considera-se que o fenómeno da expansão portuguesa e a expansão marítima portuguesa é sobretudo um fenómeno, digamos, da época moderna, da transição, final do século XV, século XVI, sobretudo, e depois dos tempos que se sucederam. Ora, eu creio, e será isso que tentarei aqui evidenciar, creio que nós podemos encontrar sobejas provas de que, em pleno século XIV, sobretudo, se quisermos ter uma referência no âmbito da história política, sobretudo nos reinados de Dom Dinis e de Dom Afonso IV, é muito clara uma perspectiva por parte da coroa portuguesa, já olhando para o mar como saída, digamos assim. Como saída no sentido físico e como saída também para situações que podemos genericamente considerar de crise em que o reino, e não só o reino, na época, sobretudo a partir de meados do século XIV, todo o Ocidente se encontrava. A localização geográfica de Portugal, com a sua extensa costa atlântica, desde muito cedo favoreceu a prática de diversas atividades económicas ligadas ao mar. Na época medieval, a pesca, a produção de sal e a navegação costeira ou à distância são as mais importantes e também as melhor conhecidas. Desde embarcações elementares, como é o caso da chamada Jangada de São Torques, na faixa entre Sines e Mil Fontes, até às de maior calado para navegação de cabotagem ou em alto mar, temos a existência bem documentada de uma grande diversidade de meios de transporte marítimo que atestam a antiguidade e a continuidade da navegação junto à costa portuguesa e a partir dela. Abundam, pois, os testemunhos documentais escritos sobre uma relação próxima e ativa com o mar, desde os primeiros tempos da existência de Portugal como entidade política independente. Aliás, não é mesmo difícil apontar provas dessa relação estreita do território que veio a ser Portugal antes da formação do reino e remontando até a tempos pré-históricos. No entanto, nesta intervenção, a minha ambição é mais limitada no tempo e apenas procurarei destacar alguns fatores que constituem claros antecedentes medievais que estiveram na base do processo de expansão marítima portuguesa a partir do início do século XV, ainda, portanto, em plena Idade Média. Entre esses fatores que se revelaram decisivos, esteve uma prática regular de navegação à distância a partir de portos portugueses. Pela sua posição no extremo ocidental da Europa, pela ampla fachada atlântica e pela existência de alguns bons portos fluviais marítimos, naturais, o Portugal medievo estabeleceu relações comerciais regulares por via marítima, quer com o norte da Europa, na França, na Inglaterra, na Flandres, quer com o sul do Mediterrâneo, com cidades italianas ou com a coroa de Aragão, por exemplo. No que se refere à Rota do Norte, pelo menos desde o século XIII, temos conhecimento de mercadores e navegadores portugueses que se instalaram em portos da Europa Atlântica, beneficiando de privilégios concedidos por monarcas ingleses e franceses para as práticas comerciais. Também o rei de Portugal, no caso Dom Dinis, em 1293, conferiu reconhecimento ao que veio a ser designado como uma bolsa de mercadores, iniciativa dos principais comerciantes e armadores de navios ligados ao tráfego atlântico, que assim se protegiam e auxiliavam entre si numa atividade com peso económico crescente e que mereceu o apoio régio através da concessão de privilégios
e regalias aos seus membros. Prova da manutenção deste comércio e da importância que lhe era conferida pela coroa é o facto de Dom Fernando ter confirmado e mesmo alargado os privilégios que haviam sido concedidos à Bolsa de Mercadores, agora com a fundação da chamada Companhia das Naus, entre 1375 e 1380. No prólogo da crónica de Dom Fernando, da autoria de Fernão Lopes, dá-se destaque aos naturais de fora do reino que estanciavam por Lisboa devido às suas atividades comerciais marítimas, referindo-se expressamente genoveses, lombardos, catalães, milaneses, entre outros, que, e cito Fernão Lopes, faziam vir e enviavam do reino grandes e grossas mercadorias, com destaque para os vinhos que dali saíam. E concluía o cronista que, cito, vinham de desvairadas partes muitos navios a ela, está a referir-se à cidade de Lisboa, em guisa que com aqueles que vinham de fora e com os que no reino havia, jaziam muitas vezes ante a cidade 400 e 500 navios de carregação, mesmo descontando algum compreensível exagero da parte e o volume de um próspero comércio marítimo com o exterior. Quanto à rota do sul, os mercadores das cidades italianas, com a sua tradição nas artes de navegar no Mediterrâneo e, sobretudo, com as suas apuradas técnicas comerciais e financeiras, impuseram-se nas relações económicas estabelecidas por esta via, criando mesmo pequenas colónias que reuniam membros de uma mesma família de comerciantes de Lisboa a partir do século XIII. O mesmo sucedeu mais tarde, principalmente no século XV, com alguns comerciantes aragoneses. Mas o interesse de Dom Dinis pelo mar não se limitou ao referido apoio à Bolsa de Mercadores, na que era uma perspectiva essencialmente comercial. De facto, e como é sabido, em 1317, o monarca tomou a iniciativa de procurar e encontrar alguém que, especialista, levasse a cabo uma importante reorganização da frota real. A escolha de Dom Dinis recaiu na pessoa de Emanuele Pezzagno, o nosso Manuel Peçanha, e os emissários do rei em Avinhão receberam a indicação de recrutarem quem, como Peçanha, desse garantias de poder vir a assumir o comando da frota real portuguesa. Tanto mais que o cargo de almirante-mor estaria por preencher por morte do seu anterior titular, Nuno Fernandes Cogominho. Emanuel era membro de uma família de mariantes e comerciantes genoveses, os Pezzagno, que possuíam uma vasta experiência na arte de navegar, nascendo, aliás, de uma longa tradição e de uma alargada fama dos navegadores da cidade de Génova. Já em 1303, Emanuel Pezzagno comandara uma galé que chegara até ao Mar Negro. Além dos conhecimentos e da experiência naval, as referências recolhidas na corte pontifícia de Avinhão, pelos emissários de Dom Dinis, faziam do genovês um forte candidato para o desempenho da missão requerida pelo monarca português. A fim de formalizar a relação, Emanuele Pezzagno deslocou-se a Santarém, onde, na presença de Dom Dinis e da corte régia, se celebrou, a 1 de fevereiro de 1317, o contrato que selou a atribuição do cargo de almirante-mor da frota real. O rei, juntamente com a rainha Dona Isabel e com o infante Dom Afonso, herdeiro do trono, faz a doação como feudo, como expressamente se diz no documento, a Misser Manuel Peçanho de Génova e aos seus sucessores, com a obrigação de ficar em Portugal, cito o documento, per ficardes na minha terra por meu almirante e para servirdes em esse ofício a mim e aos meus sucessores que forem reis de Portugal. Uma palavra apenas sobre este termo misser, que surge com frequência na documentação portuguesa relativamente a Manuel Peçanha. A palavra deu origem a vários equívocos, chegando a ser transcrita como se de um nome próprio se tratasse, por vezes lido como o italiano Michele. Na verdade, misser era a tradução e adaptação para a língua portuguesa de um termo de origem provençal, messer, correspondente ao francês messire,
e ao italiano Messere, equivalente ao Nosso Senhor, uma forma de tratamento aplicada a personagens prestigiadas, geralmente pertencentes a linhagens nobres ou pelo menos de alta condição social. Juntamente com o ofício de almirante, o monarca doava também o lugar da pedreira, em Lisboa, além da generosa quantia de 3.000 libras de moeda portuguesa por ano, pelas rendas que o rei tinha em Frielas, Cunhos, Sacavém e Camarate. No mesmo documento, estabelecia-se que, por morte de Manuel Peçanha, o cargo de almirante per maneira de maior gado, como se diz no documento, com a expressa condição de que todos os sucessores de Manuel Peçanha que este feudo herdarem, como se diz no documento, fizessem homenagem e juramento ao rei de Portugal nos exatos termos em que o próprio Manuel Peçanha o fazia naquele dia 1 de fevereiro de 1317. E o genovês afirmava de seguida ficar por vassalo de Dom Dinis, fazendo-lhe homenagem e jurando solenemente sobre os santos evangelhos em que corporalmente ponho minhas mãos. Uma fórmula clássica e, digamos, protocolar na situação destes juramentos, como também ficava, aliás, registado por escrito. Enquanto almirante da Frota Real, Peçanha obrigava-se a ter consigo 20 homens de Génova, sabedores das coisas do mar e prontos a servir nas galés do rei. O contrato feudal-vassálico que temos vindo a seguir fixava também as condições em que os referidos 20 genoveses deveriam ser custeados e como seriam o almirante sobre as tripulações que comandava, bem como a repartição do que viesse a ser tomado pela ação de Manuel Peçanha nas suas lides do mar. Concretamente, a este respeito, o almirante deveria ficar para si com 1/5 de tudo aquilo de que viesse a apropriar-se. Dizia o rei, dirigindo-se ao seu novo vassalo, e cito: tenho por bem e mando que vós e os vossos sucessores que este feudo herdarem, ajades por nós a 5ª parte de todas as coisas que ganhardes e filhardes per mar nas minhas galés, daquilo que tomardes aos inimigos da nossa fé ou aos inimigos da minha terra. No entanto, Dom Dinis não deixava de assinalar as exceções, que reverteriam em exclusivo para o monarca os cascos das galés ou de outras embarcações, as armas ou a aparelhagem dos navios, e ainda aos mouros que fossem capturados, justificando-se, cito, porque estas coisas são livremente dos reis, como também se diz no documento. No fundo, aludia-se assim à atividade de corso, intensamente praticada quer por cristãos, quer por muçulmanos, junto ao Estreito de Gibraltar e na embocadura do Atlântico com o Mediterrâneo, no chamado Mar ou Golfo das Hebras. Importa sublinhar este aspecto. A reorganização da frota real empreendida por Dom Dinis e de que a contratação de Manuel Peçanha constituía elemento central, visava a defesa do litoral português, das suas povoações costeiras e das rotas marítimas para sul de Lisboa contra o corso e os frequentes ataques de embarcações muçulmanas vindas do norte da África ou do sul islâmico da Península Ibérica. De caminho, a frota real portuguesa, agora capitaneada pelo competente Manuel Peçanha, praticava também o corso, já nesta época uma não negligenciável fonte de ingressos para o erário da coroa. A missão confiada a Manuel Peçanha era, pois, fundamentalmente, a defesa da costa portuguesa e das águas que lhe davam acesso, e por onde navegavam embarcações de pesca ou de comércio, oriundas do reino ou que a ele se dirigiam. Além do que se pode ver e concluir da leitura do documento pelo qual Manuel Peçanha recebeu o Almirantado-Mor do Reino em 1317, indubitavelmente voltado para a guerra naval e para a defesa da costa portuguesa, há um outro dado relevante que reforça o caráter eminentemente defensivo e de corso, mas não de conquista, da missão confiada pelo rei de Portugal ao navegador genovês. A 24 de setembro de 1319,
Completaram-se precisamente 7 séculos no ano passado. Estando em Benfica, a par de Lisboa, Dom Dinis doou ao seu vassalo Manuel Pessanha, mais uma vez a título de feudo, a vila de Odmira, com o seu termo, direitos, jurisdições e respectivas rendas, em troca das anteriormente concedidas Frielas, Unhos, Sacavém e Camarate. O mesmo documento da doação de Odmira inclui também a doação de Algés, nas proximidades de Lisboa. Ora, esta nova concessão régia, conferida cerca de 2 anos e meio após a atribuição do ofício de Almirante Mor a Manuel Pessanha, e mantendo-se sem alteração os considerandos e os termos para o desempenho do cargo, esta doação, repito, aponta claramente, na minha perspectiva, para a delimitação do troço de costa e da zona marítima que lhe era adjacente, cuja defesa estaria sob o comando dos genovês. A faixa litoral, que vai de Algés, uma povoação no estuário do Tejo, até Sagres, com Odmira incluindo o território de Mil Fontes, a meio da costa alentejana, juntamente com a costa sul de um Algarve há pouco integrado na coroa portuguesa, constituía o principal teatro das operações de corso e das incursões muçulmanas por via marítima em território português. O almirante deveria, pois, organizar a defesa da costa entre Lisboa, um importante porto fluvial marítimo de onde partiam e onde chegavam inúmeras embarcações de navegação comercial, e os confins do litoral sudoeste. A doação de Odmira a Manuel Pessanha fazia, portanto, todo o sentido, quer em termos estratégicos de defesa marítima do reino, quer em termos da atividade de corso, com os correspondentes ganhos, tanto para o almirante, o quinto do que viesse a apreender, como há pouco referi, quer para o rei, os 4 quintos que Dom Dinis fizera questão de salvaguardar para si. A importância com que a coroa olhava para o mar não esmoreceu com o sucessor de Dom Dinis. De facto, com Afonso IV, que subiu ao trono em 1325, assistiu-se a uma atenção ainda maior na política definida por este rei. Afonso IV concedeu várias cartas de privilégio a mercadores italianos, e os portugueses que então demandavam os portos da França e da Inglaterra receberam privilégios por parte dos soberanos destes reinos. As rotas comerciais marítimas não só se mantiveram, como se intensificaram as ligações de há muito existentes. No âmbito das viagens então praticadas, barcos portugueses financiados pela coroa e comandados mais uma vez por navegadores genoveses terão chegado às Ilhas Canárias ainda antes de 1336 e no início da década de 1340. Dom Afonso IV sobre as Canárias, embora nunca o tenha conseguido. As tentativas portuguesas de alcançar a jurisdição sobre este arquipélago atlântico mantiveram-se ao longo de quase 150 anos, só terminando a disputa em 1479 com a celebração do Tratado das Alcáçovas entre Dom Afonso V e os reis católicos. A importância atribuída por Dom Afonso IV à questão das Canárias levou a dirigir-se à Santa Sé através de documentação que chegou até nós e na qual o rei português reivindicou o que considerava serem os seus direitos sobre aquelas ilhas. Procurando que o Papa aceitasse as suas razões, o soberano afirmou a disposição de vir a participar na cruzada que o chefe da cristandade ocidental pretendia organizar para a conquista do reino islâmico de Granada. Mais significativo ainda, Dom Afonso IV propôs-se mesmo estender a cruzada ao norte da África, na região do atual Marrocos. Independentemente da sinceridade ou da falta dela desta posição do monarca, o interesse pelas Canárias e a afirmada disponibilidade para levar o combate ao infiel além do Estreito de Gibraltar demonstram que a coroa portuguesa começava a olhar para lá do reino e da própria Península Ibérica. De facto, em várias ocasiões, Afonso IV se comprometeu perante o papado a combater os muçulmanos, tanto na Península como em África. Aliás, a Batalha do Salado, travada em 1340 nas imediações do Estreito de Gibraltar
entre uma coligação de exércitos cristãos que juntaram os reis de Castela, Afonso XI, e de Portugal, Afonso IV, coligação cristã esta contra forças islâmicas vindas do Império Merínida de Marrocos e aliadas ao Reino Islâmico de Granada, esta Batalha do Salado, em 1340, foi já uma concretização ou uma ressurgência da ideologia de cruzada. O sucesso obtido pelo campo cristão, a grande vitória alcançada no Salado, apontava para que continuassem as ações militares no sentido em que se havia processado a reconquista portuguesa. Ora, com a tomada das últimas praças algarvias pelos portugueses em 1249 e com a continuação da reconquista castelhana, que só terminará bastante mais tarde com a queda do Reino Islâmico de Granada em 1492, a única via para a incorporação de novos territórios no Reino de Portugal e para fazer face à escassez de recursos que aqui se verificava, a única via era o mar. Um mar que era próximo e que, como vimos, desde há muito, que propiciava diversas atividades que iam desde a pesca à produção de sal. Sal, um dos primeiros e mais importantes produtos de exportação portugueses, passando pela intensa navegação de caráter comercial. É verdade que, além das viagens que promoveu até às Canárias, Afonso IV não concretizou a saída do continente europeu para a costa africana, como chegou a prometer ao Papa em várias ocasiões. Mas que esse projeto, ou melhor dizendo, um esboço desse projeto, existiu no reinado de Dom Afonso IV e no âmbito da própria coroa, disso creio não haver dúvidas. Só assim se percebe o cuidado posto no apetrechamento da frota real, que não terminou com Dom Dinis, ou o revelador e continuado interesse pelas Canárias, pagando expedições a estas ilhas e mantendo um forte contencioso com o próprio papado para que o arquipélago ficasse sob a alçada portuguesa. E se com Dom Dinis o investimento na frota real, com a chamada para o reino de um perito na arte de mariar e do combate naval, como era Manuel Peçanha, visava claramente a defesa das águas e da orla costeira, pelo menos entre Lisboa e o Algarve, com Afonso IV assiste-se a uma nova percepção acerca da importância do mar-oceano. No quadro da chamada crise geral do século XIV, que devastou praticamente todo o Ocidente e a que Portugal também não escapou, com a sequência de maus anos agrícolas e das inerentes fomes, com as recorrentes epidemias, entre as quais se destacou a peste negra de 1348, que terá dizimado cerca de 1/3 da população europeia, e com frequentes e prolongadas guerras, de que a mais emblemática foi a chamada Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França, com os seus respectivos aliados, e que também se repercutiu na Península Ibérica e mesmo em Portugal. Com tudo isto, a situação do reino mais ocidental da Europa revestiu-se ainda de maior dramatismo. De facto, a todos os fatores gerais de crise no Ocidente desta época, juntou-se a crise dinástica aberta com a morte do rei Dom Fernando, em outubro de 1383. Os anos que se seguiram foram de guerra com a vizinha Castela e de luta pela imposição e manutenção de uma nova dinastia, fundada por Dom João I, filho bastardo do rei Dom Pedro e anteriormente mestre da ordem religiosa e militar de Avis. Quando a paz praticamente definitiva se estabeleceu entre Portugal e Castela, em 1411, o reino português estava exangue pelos efeitos conjugados da referida crise geral e da devastadora guerra começada em 1384. A escassez dos recursos naturais, e nomeadamente uma crónica e estrutural carência na produção de trigo, o cereal que constituía a base da dieta das populações do Ocidente medieval, a par do esgotamento do tesouro régio sorvido pelas necessidades bélicas, tudo colocava em perigo a sobrevivência política da nova dinastia de Avis e, com ela, a própria sobrevivência do reino como entidade independente. Um reino e uma dinastia que, tendo estabelecido a paz com Castela após um prolongado período de guerra, estavam, o reino e a dinastia, como que entalados entre o poderoso e sempre ameaçador vizinho castelhano, por um lado, e o mar, por outro.
Qualquer projeto de conquista de novos territórios para alcançar recursos que viessem garantir a manutenção do reino e da sua monarquia não podia virar-se para o interior da península, pois conduziria de imediato ao reacender das hostilidades por parte de Castela. Mesmo que a ideia entre os portugueses viesse a ser conquistar o reino de Granada, como aliás chegou a ser defendido por um setor da corte de Dom João I, tal propósito chocaria de imediato com o que a coroa castelhana considerava serem os seus direitos históricos de reconquista. Gorada a hipótese de Portugal voltar a ganhar territórios ao Islão na Península Ibérica, retomando o que fora a expansão desde Afonso Henriques até Afonso III, o mar era a única saída para a crise com que o reino português continuava a debater-se. E essa saída, a do mar, estava aqui tão perto. Pouco tempo depois do estabelecimento da paz de 1411, a expedição a Ceuta veio a culminar em 1415 na conquista desta importante cidade portuária do norte da África. A sua localização estratégica na ligação entre o Atlântico e o Mediterrâneo era uma das mais importantes razões para o plano de conquista dos portugueses. No fundo, assistia-se agora ao retomar do projeto esboçado cerca de 75 anos antes, no governo de Afonso IV, com a extensão do reino e dos seus domínios para além-mar. Independentemente do balanço que se tenha feito na altura acerca da conquista de Ceuta, que indubitavelmente ficou muito aquém das expectativas que haviam levado o rei Dom João I, o condestável Nuno Alves Pereira, os infantes Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique, bem como a quase totalidade da mais alta nobreza de Portugal, a embarcar para a tomada da cidade que era a porta do Estreito de Gibraltar, independentemente, portanto, do balanço que se possa fazer, que tenha sido feito já nessa altura, a verdade é que 1415 marca o início da expansão marítima portuguesa. Uma expansão que encontra as suas causas, as suas razões, as suas explicações e o seu início em plena época medieval. Os reis portugueses já não viam o mar apenas numa perspectiva defensiva, como fonte de perigos face aos quais era a circulação de navios, a proteção das povoações costeiras, ou mesmo prevenir a possibilidade de incursões mais profundas por parte de atacantes vindos das terras de Mouros. Haviam sido estas as grandes preocupações de Dom Dinis, que o tinham levado a atrair e a dar condições para que se fixasse no reino Manuel Peçanha, um estrangeiro perito nos saberes do mar e da guerra naval. A partir já de Dom Afonso IV, o sucessor de Dom Dinis, o mar-oceano será encarado não tanto numa visão defensiva, mas como via para o alargamento do reino, para a angariação de novas terras e recursos, cuja necessidade era agudizada pelos profundos, duradouros e marcantes efeitos da crise geral e das guerras que tinham assolado Portugal desde as primeiras décadas, da centúria de 300. Foi esta a visão de Dom Afonso IV, logo em meados do século XIV, mesmo que não tenha tido concretização prática no seu reinado. Mas foi esta a empresa levada a cabo cerca de 75 anos depois, com a tomada de Ceuta pelo neto daquele monarca, Dom João I, o fundador da nova dinastia, que teve o seu início e jogou a sua sobrevivência neste final da Idade Média, com a conquista daquela cidade marroquina em 1415. Conquista que marca o arranque da expansão marítima, pela qual a dinastia de Viz logrou alcançar a ventura e os proventos, a fama e o proveito de que veio a gozar nos séculos XV e XVI. Muito obrigado.